O segundo episódio de The Last of Us teve uma nota relativamente alta, perto do que a gente estava imaginando. O episódio foi muito bom, e isso não tem dúvidas nenhuma. Agora, esse terceiro episódio voltou à estaca zero do primeiro episódio. A nota foi basicamente a mesma em grande parte dos sites de avaliação. E hoje a gente vai ver o porquê dessa nota tão baixa. O início do episódio eu gosto bastante, e inclusive é um dos grandes pontos bons, que é a despedida do Tommy. Eu gostei bastante de como foi. Teve ali um momento mais tocante, porque no jogo a gente não tem esse momento de um luto, de uma despedida do Tommy, né? A gente simplesmente não vê essa parte acontecendo no jogo. Ele vai embora. Então eu acho que agrega. Foi aquilo que você falou no vídeo passado de coisas que são agregadas na série que não estão no jogo e que neste caso elas são boas. Coisas que são adicionadas na série e adicionam à obra como um todo. Né? Isso. Essa é uma das poucas cenas, junto com a cena do final, que a do final não é tão boa quanto essa, eu acho, que traz um pouco do sentimento da morte do Joe que o jogo traz pra gente. Porque, já que a gente está falando disso, esse é um dos principais problemas desse episódio, que é ele não consegue trazer aquele sentimento pesado de tristeza que a gente tem no pós-morte do Joe no jogo. A série não consegue fazer isso. E essa é uma das poucas cenas que traz um pouquinho disso pra gente. De fato. E, no caso, realmente é uma das poucas cenas, e eu achei interessante o fato de que eles fizeram essa cena do Tommy fazendo a despedida com o Joe, e principalmente aquela frase que realmente essa frase me pegou de verdade, foi a Ellie pedindo pro Joe mandar um beijo pra Sarah. E eu acho que, assim, concordo com o que o Yuri disse, porque, mano, eu esperava um episódio que de verdade você sentisse dor física, porque foi isso que eu senti na pós-morte do Joe no jogo. E isso vai de encontro com uma coisa que a gente comentou bastante aqui no off, que é a série traz mais realismo. Se a série traz mais realismo, cara, foi a morte de alguém importante. Pro Tommy foi um cara que sobreviveu com ele no apocalipse, onde ele perdeu muita gente. É o irmão. É o irmão dele. Cara, né? Era o único laço de sangue que ele ainda tinha, de verdade. Então, que ele trouxe diante do apocalipse pra cá e morreu. E a gente não tem essa dor de verdade, a gente não sente isso. Acaba que esse primeiro ponto do episódio, até um pouquinho ali pra metade, quando termina esse arco de pós-morte do Joe, a gente, cara, consegue ser leve. Chega a ser, em alguns pontos, tem pessoas, a cena do Joe, aí depois tem toda aquela parte de planejamento de vingança da Ellie, até a saída dela. Que aí no final ela vai lá no túmulo do Joe, aí você lembra que o Joe morreu. Cara, conversando com algumas pessoas, tem gente que esquece que o Joe tá morto nesse ponto aqui, ó. Tem gente que esquece. No meio do episódio, né? No meio do episódio, esquece que o cara morreu. E depois que você vai que já corta pra Seattle, né, que elas estão indo pra Seattle, acaba que o Joe ter morrido, já passou. Fica muito aqui. Fica muito aqui. Uma coisa que no jogo é muito, muito impactante, que o Joe morre, a gente já vai direto pra isso. A primeira cena que a gente tem, se eu não me engano, é a Ellie no túmulo do Joe. É verdade. Basicamente ela se despedindo da casa no geral. E isso é por exemplo, eu particularmente eu não vi o episódio tão mal assim, não vi um episódio que foi tão ruim assim. Eu penso que o jogo, os elementos de gameplay, eles te dão uma margem gigantesca para você fazer com que você extraia mais sentimentos. Eles sabem trabalhar melhor o sentimento de quem tá acompanhando do que eles fazem na série. Sim, e eu acho que o ponto, por exemplo, quando tem essa parte, né, da morte do Joel acaba e você fica na casa, ele te dá liberdade, você vira uma pessoa que realmente acabou de ver alguém morrer
uma pessoa que, em tese, você tem algum tipo de ligação, e acaba que você fica andando pela casa e o jogo não te mostra, tipo, olha, vem aqui, tem esse item, olha aqui, tem esse item. Não, você caça. Você próprio vai procurando as coisas, tipo, quando a primeira coisa aparece na sua frente, você fala, ué, será que tem mais coisa? Então aí, tipo, tem um relógio, aí tem as fotografias, aí tem um casaco do Joel que aparece, e essas coisas aparecem na série. Só que é muito curto e não traz o mesmo sentimento. Porque o elemento de gameplay te faz estar na visão da Ellie, você basicamente é a Ellie naquele momento, e a série ela não tem esse artifício, então se torna realmente, eu acho, mais difícil de você tornar essa morte dolorosa. Agora, não é porque é difícil que é impossível. Coisa que eles não conseguiram fazer aqui. A Ellie tem alguns traumas, né? Fica lá com algumas cenas dela com trauma, ela gritando e já lembrando que a atuação bem mais ou menos, pelo menos eu achei as atuações dela sofrendo, eu não... Nessa altura eu já não consigo mais culpar a Bella Ramsey por isso. Porque a gente gostava dela na primeira temporada. Eu já comecei a ir pro lado de que a culpa é dos realizadores. Porque não tem lógica que a Bella tenha chegado na conclusão que a Ellie é o que a gente tá vendo aqui. É uma escolha de quem tá dirigindo, porque eu acho que esse é o maior problema, não desse episódio, mas da temporada, é que a Ellie não é a Ellie. Não tá madura, não cresceu. A maturidade, a gente vê ela faltando na Ellie no jogo também. E isso é um dos pontos que a gente já falou nos outros vídeos. Mas aqui tá exagerado. A gente vê no jogo, foi uma coisa que eu comentei com o Mikael, que é muito importante, que é o visual. Assim que o Joel morre, o que a gente... A primeiro semblante que a gente vê da Ellie, ela com o olho em volta do olho tudo vermelho, ela com olheira, porque a Ellie tá depressiva. Ela provavelmente passou aquele tempo todo chorando. E aqui não, a Bella Ramsey tá com a cara limpa o tempo todo. E a gente não sente peso e ela nela. Parece uma criança, velho, não tem como. E ela, assim. tipo, ela parece que ela se importa, mas não tanto. Não parece que ela tem aquele ímpeto de, tipo, eu preciso vingar o Joe. Ela não passa isso pra gente. Cara, e uma coisa que eu acho que estragou o peso todo da morte do Joe é que no jogo, tipo, da morte do Joe, no dia seguinte a gente tá vendo a Ellie no túmulo. No dia seguinte tipo, tá tudo fresco na nossa cabeça. Na série eles tiveram a brilhante ideia de dar 3 meses de time skip. Gente, 3 meses. Mano, em 3 meses, se uma pessoa tá possessa de vingança, mano... O jogo todo não se passa em 3 meses. O jogo até dá, assim... Mas é que, tipo, 3 meses dá até, tipo... Dá argumentos da gente entender o porquê que muita gente tá, tipo... Tá, o Joe morreu. Tipo, pra geral, de Jackson, foi uma perda. E todo mundo tá lidando com... Isso virou uma discussão agora, depois de 3 meses, depois de sabe? 3 meses isso virar uma discussão de novo, tipo... Tá, e detalhe, gente, a Bella tomou só um chute na barriga. E ficou 3 meses na cama. 3 meses na cama. Não faz sentido a pessoa ficar internada no hospital 3 meses por conta de um chute. Mas e os traumas psicológicos? Ela não precisava ficar no hospital por conta dos traumas psicológicos. Definitivamente não. No jogo, o que ela mais tem é trauma psicológico e, assim... Logo no outro dia, depois do Joe morrer, a decisão da Ellie é... Eu vou... Se vocês não quiserem ir, ok, vocês não vão me impedir. E ela vai. Assim, a gente pode, pra concluir, essa parte da morte do Joel, a conversa com o Tommy, que é uma coisa que todo mundo falou também, sobre como foi, né, a situação de, tipo, o Tommy tá mudado, no jogo ele já foi, né, 3 meses não passa, ele acontece, ele vai no dia seguinte, e, assim... Minha visão sobre isso. Um mundo diferente. The Last of Us, a série, está tomando rumos nesse quesito sobre o universo diferente. Ali, algumas coisas são mais realistas.
Por exemplo, a horda é muito maior do que no jogo. As hordas, por exemplo, no jogo, você não tem hordas, você tem Grupos. São alguns grupos. Agora, no The Last of Us, na série, realmente são hordas. São, tipo, um campo minado cheio de infectados. É um exército, basicamente. Então, faz um pouco de sentido o Tommy não querer ir sozinho, igual faz no jogo. Faz esse sentido porque ele não vai sobreviver. Tipo, não é o mesmo artifício de um game que você é um super-herói e você sai matando geral. Ali não, é um pouco mais realista. Então, se ele fosse sair, ele sabe que ele teria que sair ele e mais um grupo. Que era inicialmente a ideia da Abby, da Ellie levar 16, não era? 16? Sim. Que Pessoas. isso leva a gente pra reunião, né? Pro conselho. De levar 16, ela, provavelmente o Tommy e mais 14 provavelmente todos eles iriam. Eles mesmos falam na discussão quando aquela mina lá tá falando, tipo, que não faria sentido levar os 16 melhores de Jackson, com Jackson sendo reconstruída. Então, Sim. tipo, seria a elite de Jackson saindo de Jackson pra ir caçar um pessoal que ninguém viu o rosto além da Ellie e da Dina. Então... Eu acho que faz sentido essa discussão de tipo, a gente não vai mandar esse tanto de gente pra ir atrás desses caras porque eles mataram o Joe. Porque eles só mataram o Joe. Assim, eu sei que é importante pra gente o Joe, mas pensa como o Jackson. O Joe não é parente de todo mundo ali. A gente vai arriscar a cidade inteira pra ir caçar quem matou o Joe? Eu acho que é um argumento que faz sentido e seria muito bom se eles tivessem trabalhado isso melhor. E eu acho que eles estão fazendo isso pra manter o Tommy dentro de Jackson. Eu tô acreditando fielmente desde o episódio passado que o Tommy não vai pra Seattle. Não, isso é impossível. Ele vai pra Seattle. Eu acho que ele vai aparecer em Seattle. Ele vai aparecer em Seattle porque tem coisa que não acontece se não for o Tommy, Zé. Exatamente, eles podem colocar outra pessoa no lugar. O Jesse, não. por exemplo. Mas é porque tem que ter o Tommy e tem que ter o Jesse. Eu também acho que tem que ter todos eles. O Jesse não tem motivo pra não ir. O Jesse vai estar lá. Já é um spoiler. Sim, o Jesse vai. O Jesse vai estar lá. Agora, como o Tommy vai pra lá, penso eu que ele provavelmente vai ter algum tipo de briga lá com a Maria e ele vai embora. Ou ele simplesmente vai deixar alguma... Deve mostrar, deixar alguma carta e depois ele vai. Eu acho que ele vai por conta da Ellie e da Dina. Sim, não, pra buscar as duas. Pra buscar as duas, porque penso eu que pode... É o que faz sentido agora. Porque não faria sentido eles meterem o louco de o Tommy foi agora por vingança. Não tem porquê. Ele tinha... Já passou 3 meses. Já passou Esses 3 meses ferra o plot do jogo. Ferra o negócio de parecer que é corrida, tipo uma coisa em cima da outra. Não, eles passaram 3 meses. O que leva a gente a perceber que de um episódio pra outro, eles já estão brincando com essa sensação de tempo. Então, tipo assim, do episódio 2 pro episódio 3 foram 3 meses. Então eles podem muito bem colocar no próximo episódio que de tal área até tal área passaram 2 semanas, 3 semanas. Isso é um detalhe, porque tipo... Porque no jogo são 5 dias? São 4 dias. 4 dias. São 4 dias? São 4 dias todo o jogo, basicamente. E outra coisa, tirando o time skip do final do ano, né? Mas aí é outra sequência. É outra sequência. Mas tipo, o ponto aqui é que não são só 3 meses, são 3 meses pra elas decidirem sair e 2 semanas pra chegar em Seattle. Então, tipo, se eles fizerem esse cara, é literalmente o que a gente falou lá no primeiro vídeo, quando a gente fez um recap da primeira temporada. Eles estão, ao meu ver, eles estão tentando enrolar em uma temporada que deveria ser mesmo mais, não rushada, mas ela tem um tempo para acontecer, porque, são 4 dias. Então tem que dar essa sensação de que as coisas estão mesmo acontecendo muito rápido, que você não tem tempo para raciocinar, você não tem tempo para... você não tem 3 meses para pensar que você vai sair para fazer uma vingança. É literalmente um dia, é o ímpeto de fazer as coisas. É uma corrida de rato dentro de Seattle ali. Né? Então, tipo, eles fazerem isso com essa temporada de querer fazer as coisas mais lentas, para ter mais explicação, para ter isso, não faz sentido. Não condiz com que a lore inteira dessa segunda temporada, que é o que a gente está trabalhando, faça sentido, porque as coisas são rápidas.
Não tem... É literalmente... Mano, literalmente é aquele... o ponto dessa segunda temporada é... Você não tem tempo pra sofrer agora. Era A pra Ellie- ter essa sensação. A Ellie deveria estar com isso. Você não tem tempo pra sofrer agora. Tanto é que a Ellie só sofre de verdade no fim do jogo. Só sofre de verdade. Inclusive, é uma das coisas que te leva a pensar, porque é um jogo muito reflexivo. A Ellie, até dado momento, até a morte do Joe, ela não tem propósito de vida. Ela não tinha porque o Joe tirou isso dela, junto com a vida dela que ele salvou, mas ele tirou o propósito de vida dela, que era ser a cura da humanidade, e ela fica sem propósito. Então é por isso que no jogo ela tem aquela cara meio apática, ela não gosta muito de socializar. Isso não dá pra trazer pra série, porque você não lembra disso, você não correlaciona essas coisas. Então, tipo assim, na série não mostra isso, mas ela vive como uma pessoa sem propósito até a morte do Joel. E quando o Joel morre, ela encontra um propósito. Vingar o Joel. Então ela troca o sentimento de sem propósito, que já é uma merda, Sim. pra um pior. Então, tipo, é por isso que ela fica com tanto afinco, porque ela não tem mais nada pra pensar, ela não pensa em outras coisas. A cabeça dela é só vingar a morte do Joel, porque esse é o propósito dela. E a Ellie da série não passa isso pra gente. Não passa, ela não passa não nem que ela tá vejo- com tanto ódio assim. Sem contar que a Ellie da série é uma completa imbecil. Sair sem suprimentos. Não, ela é uma idiota, porque a Ellie, caso vocês não se lembrem, a Ellie fez um colégio militar. Sobreviver é uma coisa que com certeza ela aprendeu. Uhum. Sem contar todo esse tempo que ela passou com o Joe, The Last of Us 1 não se passa em 2 dias. Eles ficam muito tempo juntos, porque eles atravessam os Estados Unidos. Eles vão de uma ponta a outra dos Estados Unidos, então eles ficaram muito tempo pelo mundo. Uhum. A Ellie sabe como sobreviver, ela sabe como é o mundo lá fora. E aqui, a gente vê a Ellie como uma idiota. No jogo, a gente respeita a Ellie. Porque ela é uma personagem imponente, ela sabe o que ela tá fazendo. A Dina vai como o alívio da Ellie, aqui não. A gente vê a Ellie como uma idiota que precisa da Dina pra salvar a vida dela. Porque ela não consegue fazer sozinha. Isso é muito errado. Porque a gente precisa respeitar a Ellie, a gente precisa ver a Ellie como um pitbull na coleira. Que se a Dina soltar, vai dar merda. Aqui não. A gente vê Pincher. a Dina como a caixinha com um chihuahua dentro. Tá ligado? A gente não tem medo da Ellie nessa série. Tem nem como E a com gente aquela devia cara. ter. Devia ter. E essa sequência de Jackson, porque fica Jackson 3 episódios dentro de Jackson. Sim. De 9. Eu não... O que dá uma assustada. Pois é, eu não acho que eles têm que fazer as coisas muito mais rápido, mas, tipo, é o que eu falei. Eles estão adicionando coisa que Apresentar não o essencial. precisa. Apresentar o Sim. essencial e acrescentar coisas que vão ajudar, não que vão piorar a série nesse É quesito. que, como a gente sempre disse, cara, o problema não é mudar, gente. O problema não é mudar. Faz direito, igual a gente falou no episódio passado. A gente elogiou a mudança que foi a invasão de Jackson. Foi uma das melhores mudanças que eles fizeram na série. Uhum. E agora a gente teve isso. Serafitas e Seattle. Pra mim, a primeira cena, ela é muito impactante e ela é muito badass. A Qual primeira cena que a cena gente tá falando? deles assoviando. Toda a aparição sim. deles, o homem passando assim de costas, o design, a caracterização dos Serafitas tá, pra mim, impecável, mano. Aquilo ali, visualmente, tá muito da hora. E o primeiro ar que eles apresentam, eu acho badass demais. Muito casca grossa. Olha, eu concordaria com você se eu não Tô falando da primeira cena. Se eu não tivesse o jogo pra comparar. Não, Porque a apresentação dos Serafitas no jogo, a apresentação deles em game, é outra vibe, mano, é outra coisa. Porque você aí que assistiu a série e ficou com dozinha dos Serafitas, coisa que o Rian não concorda, você tá errado. Não tenha dó deles. Esse povo não presta. Você não gosta da Abby, acha que a Abby é um monstro? Você não viu nada. Vocês vão ver, Vocês não viram nada. Vocês vão ver e vocês vão Porém, concordar comigo. eu acho que aqui foi a intenção deles. Eles quiseram vilanizar a WLF e fazer com que a gente sinta dó dos Serafitas por conta dos dois personagens que estão vindo por aí.
Acho que não é nem a questão da dó, eu acho que eles querem... É aquilo, eles não conseguem manter o sentimento de raiva que você tem que ter pela Abby. Então eles vão adicionar isso ao cargo dela, que é dentro da WLF. Essa série não consegue ficar em cima do muro igual o jogo consegue. Ela não consegue, tipo, você não sente uma raiva. Inclusive, nesse episódio, você mal lembra da Abby. Você lembra da Abby quando a Ellie fala dela, e é isso. E a gente não lembra da Abby nem do Joe. Isso é inadmissível nesse episódio. E a última cena que a gente tem é da WLF passando e acaba o episódio. Que, sinceramente, sendo imponente pra caramba, velho. Sim, eles mostram ali um exército e o que é impossível da Ellie e da Dina vencer sozinho. Vai ser difícil. Vamos ver o que esses caras vão fazer, né, mano? Quer já dar a nota pro episódio? A minha já tá na ponta da língua. A minha também. A minha, por respeito à Dina, que foi um personagem muito bom nesse episódio, e o Jesse é 5. Porque se não tivesse eles, pra mim seria menor. Pra mim é o pior episódio da temporada. Pra mim, cara, me desculpa, mas esse episódio, só pelo fator de que, independente dele ter sido ruim pra mim, ele foi ruim. Ele teve elementos ok, mas ele foi ruim. Poucos, mas foi ruim. Se não fosse pelo fato dele ser importante pro segmento da história da série, esse episódio era um 0. Mas eu vou dar um 4. Porque eu tô sendo... O cara realmente odiou. Porque eu cara, concordo, eu também não gostei. Esse episódio deu sono. Que isso, mano. Deu sono. Porque não acontece nada. Dito isso, nota 10. Tá. Agora fala a nota de verdade. Não, é sério, eu não sei, é sério, eu tô meio deslocado hoje porque eu sou a única pessoa que tá... Acho que você é a única pessoa da fanbase inteira que gostou desse episódio. Eu não sou uma pessoa que... Eu gostei das cenas, mano. Eu achei realista como é que eles lidaram com algumas coisas. Tipo, tirando a parte dos 3 meses. Aquilo ali pra mim quebrou. Mas, tipo, o resto de como é o conselho... como agem pessoas normais... Dentro de uma sociedade que já não tá tão acostumada com sangue igual a no primeiro... Que a gente vê ali a sociedade de pessoas mais violentas. Né? No primeiro é mais violenta ali, as pessoas são mais juntas mesmo. Então, tipo assim, eu achei da hora. Eu achei realmente da hora o episódio, eu dou uma nota de 7, mano. Bom, rapaziada, é isso. Essas foram as considerações do terceiro episódio. É um vídeo, assim, um pouco mais arrastado. Provavelmente eu vou cortar muita coisa, porque... O episódio é arrastado. O episódio arrastado, o vídeo não precisa ser arrastado também, não. Se você gostou do vídeo, comenta no final estrela pra menção honrosa sobre o próximo episódio, que eu tenho uma teoria forte que vai acontecer aí. Comenta estrela aí embaixo e pra finalizar, né, deixa o like, se inscreva no canal. E é isso, rapaziada. Edward, pare. O sangue dela está limpo, vai matá-la. Edward.